Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de Excel. Hoje, continuando o assunto das ferramentas de teste de hipóteses, vamos abordar a ferramenta de gerenciamento de cenários. Essa ferramenta é muito interessante porque ela nos permite simular vários cenários, né? E, por exemplo, nos permite ver como que ficaria, nesse exemplo aqui, como que ficaria a evolução do fluxo de caixa em vários cenários que nós vamos criar e testar aqui. Então, o exercício aqui, ele trabalha com a seguinte situação. Nós temos 10 imóveis, um proprietário tem 10 imóveis, a média do aluguel com que ele aluga os imóveis é R$ 1.000, e a média das despesas com aqueles imóveis é R$ 350. Pode ser condomínio, né, por exemplo, ou manutenção, algum gasto que ele faz limpeza, é, consertar alguma coisa que precise ser consertada, né? E um financiamento anual que ele coloca para bancar os gastos que ele vai ter durante o ano. Então, nessa situação, nós vemos essa situação inicial. Se ele, nós temos aqui nessa tabela a quantidade de meses que os imóveis ficam ocupados por ano. Então, se ele tiver apenas conseguir que os imóveis fiquem um mês no ano ocupados, vamos supor que esses imóveis sejam imóveis por temporada, por exemplo, ele vai ter um prejuízo grande de 37 mil. Com 2 meses ainda tem um prejuízo grande, 27 mil. Então o prejuízo vai diminuindo, já vai ficar no quarto mês já tem 7 mil, né, negativo. Só a partir do quinto mês que ele começa a ter um lucro, né? Um lucrozinho, no caso de R$ 3.000. Ou seja, para ele só é interessante alugar esses imóveis nessa situação inicial, se conseguir alugar 5 meses por ano no mínimo ou mais, né? Então, por exemplo, conforme vai conseguindo uma taxa de ocupação maior, vai aumentando o lucro, né? E se ele conseguir alugar os 12 meses do ano, os 10 imóveis, ele consegue 73 mil de lucro, né? Então, que seria o ideal para ele. Então, nós vamos registrar esse quadro inicial, esse cenário inicial, vamos chamar ele de cenário principal, para depois poder fazer comparações com outros cenários que a gente vai criar. Então vou clicar aqui em dados, dentro das ferramentas de teste de hipóteses, vou clicar aqui em gerenciador de cenários. Então eu vou adicionar um cenário primeiro, né, o principal. Então vou dar um nome a esse cenário, chamar de principal. Nesse meu cenário tem algumas variáveis, alguns valores que eu posso mudar. Na realidade aqui eu poderia mudar os 1, 2, 3, até 4 valores ao mesmo tempo, né? Mas com efeitos didáticos, né? Para a gente poder ver o impacto de cada fator desses, né, no desempenho geral, vamos alterar um de cada vez. Mas de qualquer maneira, as células variáveis que podem ser alteradas seriam essas aqui. De B1 a B4 seria a quantidade de imóveis pode variar, o valor médio do aluguel pode variar, a média das despesas pode variar e o valor do financiamento que o proprietário pegaria para arcar as despesas anuais também poderia variar. Então, todos esses quatro valores que estão compreendidos no intervalo entre B1 e B4. Ok, então agora eu clico OK. Então ele me abre um quadro com essas quatro variáveis, né, cujo valor eu posso alterar, para eu alterar um valor. Como eu estou querendo salvar o cenário inicial, então eu não vou alterar nada, simplesmente vou deixar para o Excel armazenar esse valor que está aqui e salvar para mim. Então vou clicar OK. Então na hora que eu cliquei OK, ele criou esse cenário aqui principal.
E nós vamos criar no segundo cenário, né? Então nós já vimos fica a evolução aqui nesse cenário principal. Aliás, tem mais um detalhe que eu gostaria de explicar. Eu vou fechar essa janelinha de gerenciador de cenários. Então, como que ele chega a esses valores, né? Então, eu vou clicar aqui, dar dois cliques, então para ver aqui, no caso de um mês de ocupação, como que ele calcula. Ele multiplica a quantidade de meses que foi ocupado o imóvel, que no caso é celular, 7, vezes o número de imóveis que tem para alugar, no caso aqui é 10, né? E ele travou, né? Porque na hora que eu vou copiar a fórmula, ele vai tentar alterar essa célula, mas se estiver travado, não altera. Eu quero que fique fixo, né? Apontando para essa célula que contém o número de imóveis. Então, multiplica a quantidade de meses de ocupação vezes a quantidade de imóveis vezes o valor do aluguel, também que é R$ 1.000, também essa célula está travada, que não vai mudar. Então, o faturamento bruto seria meses de ocupação vezes quantidade de imóveis vezes valor médio do aluguel. Mas a isso temos que subtrair as despesas, né? Então, vamos subtrair a quantidade de imóveis vezes a média das despesas, que está na célula B3, né? Que no caso é 350, vezes 12, porque o mês tem 12 meses, né? O ano tem 12 meses. Então, independente do imóvel estar alugado ou não, ele vai ter essas despesas. Né? Ele vai ter essas despesas. Então, é os 12 meses do ano. Então, e além disso, eu vou subtrair o valor que ele pegou para financiamento, que no caso foi R$ 5.000. Né? Então, feito isso, eu posso copiar aqui para as outras células, né? E ele gera, né? As fórmulas, né? Adapta a fórmula para cada linha, que a única coisa que muda é a quantidade de meses de ocupação, né? Ok, então está explicado como que ele chegou a esses valores. Então vamos criar um possível cenário em que ele, visando ele aumentar o lucro, né? Porque ele só está tendo lucro a partir do quinto mês, né? Então ele quer melhorar isso, né? Então, por exemplo, se ele te colocasse, vamos supor, mais imóveis para alugar, ele tivesse mais imóveis para alugar, ele não colocou todo o que ele tinha disponível para alugar, em vez de 10, ele vai alugar 12, por exemplo, o que aconteceria? Então, nós podemos fazer essa simulação usando o gerenciador de cenários. Aqui aparece o cenário que nós já criamos, ele fica armazenado. Então, vou chamar esse novo cenário de mais imóveis. Células variáveis continua sendo de B1 a B4, né? Não mudou. E aqui mais imóveis, em vez de 10, eu vou colocar 12. 12. Aí ele já criou o cenário aqui, mais imóveis. Eu vou clicar mostrar para ele aplicar esses dados desse cenário no meu fluxo anual de caixa aqui. Então vou clicar mostrar e aí ele já está mostrando, né? No caso de 4 imóveis, o lucro total, no caso de 12 meses de ocupação dos imóveis, chega até a aumentar. Mas também o prejuízo, caso ele não alugue só um mês, 2 meses, 3 meses, ele aumentou, né? Até 4 meses. E aqui não se alterou que ele só passa a ter lucro a partir de ter do quinto mês de ocupação. Se ele tiver no mínimo 5 meses de ocupação para todos os imóveis, só a partir dali, desse quinto mês, que passa a ter algum lucro, né? Na situação inicial também acontecia isso, né? Então, qualitativamente não mudou muita coisa, apenas um pouco quantitativamente, mas em termos assim, que o lucro começasse no quarto mês e não mais no quinto, não aconteceu. Ele continua a começar a acontecer a partir do quinto mês. Ok, então vamos criar um outro cenário agora. Eu vou mas sempre partindo do cenário principal. Então, para fazer retornar esses dados que estão aqui no meu fluxo anual de caixa para os dados do cenário inicial, que nós chamamos de principal, vou clicar aqui em principal
Eu vou clicar mostrar. Aí pronto, voltaram aos valores originais, aqui também, né? Aparece 10 imóveis, já não mais 12. Então, e se ele tentasse, por exemplo, aumentar o valor do aluguel? Então, se bem que assim, é uma coisa, uma decisão meio complicada, né? Mas é, ele resolveu aumentar. Então, vamos supor que em vez de 1.000, ele vai querer cobrar 1.300 que seja, né? Então vamos adicionar esse novo cenário com esse novo valor. Então o nome do novo cenário vai ser, vou chamar de aluguel mais caro. Células variáveis continuam sendo de B1 a B4, né? Essas células aqui. E aqui, em vez de ser 1.000, passa a ser 1.300. E agora eu vou clicar OK. Quando não se alterou nos resultados aqui, porque ainda não mandei ele atualizar, então vou clicar aqui em cima do nome do cenário que a gente criou, aluguel mais caro, e vou clicar em mostrar. Aí quando eu clicar em mostrar, aí sim vou atualizar esses dados aqui. Mostrar, pronto. Então, olha só, aqui até nós tivemos uma mudança interessante. Que ele, nesse cenário do aluguel mais caro, ele não precisa ter no mínimo 5 meses de ocupação. Com 4 meses de ocupação, ele já consegue ter lucro. Então, desse ponto de vista, melhorou. Tá? E também, em 12 meses, o lucro total também melhorou. Mas o importante aqui, eu acho para mim, do meu ponto de vista, é que o risco dele diminuiu, porque ele não precisa ter os 5 meses no mínimo ocupados. Bastam 4 meses de ocupação para ele começar a ter lucro, né? Então agora eu vou voltar ao cenário principal, clico aqui em principal e mostrar, clico em mostrar, aí voltaram os dados originais. Então agora vamos criar um novo cenário. Nós já mudamos a quantidade de imóveis, chamamos esse cenário de mais imóveis, aluguel também aumentamos o preço do aluguel e podemos também, no caso, um cenário hipotético, onde eu não aumentaria o número de imóveis nem o valor médio do aluguel, mas daria um jeito de diminuir minhas despesas. De alguma maneira eu consegui diminuir minhas despesas. Então vamos criar aqui. Vou clicar adicionar. No meu cenário menos despesas. Células variáveis de B1 a B4 continua. E as mais despesas, em vez de 350, por alguma contenção que eu fiz, passou para 270, por exemplo. Né? Uma economia que eu consegui fazer. Então clico aqui OK. Os valores ainda não se alteraram. Vou ter que clicar aqui no título do cenário, menos despesas, e clicar em mostrar para atualizar os valores aqui do fluxo de caixa. Mostrar, então ele atualizou. Né? Então, aqui também esse cenário também é interessante, porque eu consigo ter lucro a partir do quarto mês, né? Quarto mês de ocupação. Preciso ter meus imóveis ocupados no mínimo 4 meses por ano para começar a ter lucro. E também esse cenário, assim, do meu ponto de vista, é interessante porque não implica em aumento do aluguel, nem implica eu ter que colocar mais imóveis meus para alugar, né? Então é uma coisa que a economia conseguir fazer, não vai causar nenhum tipo de transtorno para o locatário, né? E nenhuma reclamação, e acho que esse cenário é interessante. Embora o lucro ao final de 12 meses não seja tão alto, né, como nos outros cenários, ele acho considero um cenário seguro, né, uma opção segura, né? Mas claro, essa decisão vai caber ao dono dos imóveis. Então agora eu posso fazer o seguinte, né? Só que se eu quiser ver, comparar esse cenário com aquele de mais imóveis, então clico de novo aqui em mais imóveis,
Eu não preciso criar de novo, o guia está armazenando os dados, né, os argumentos. Clico aqui em mostrar e ele mostra o cenário para mais imóvel. Reparem que aqui no quarto, com 4 meses de ocupação, ainda tem o prejuízo, só no quinto que começa a ter lucro. No aluguel mais caro, vou clicar em mostrar. No aluguel mais caro eu consigo ter lucro a partir do quarto mês, só que esse cenário implica aumentar o aluguel, né? Uma coisa que pode ser é, complicado, né? Mas enfim, esse seria o cenário. Agora é claro que às vezes fica meio difícil eu ficar comparando o cenário um a um, ele quer me lembrar do terceiro, do quarto cenário, né? Estou confiando na minha memória apenas. Mas tem uma maneira melhor de fazer isso, essa comparação, que seria criar um quadro comparativo de todos os cenários. Então, para isso, eu vou clicar nesse botão resumir, resumo do cenário. Aí eu vou clicar aqui, ele selecionou todas as células daqui, né? Clicar OK. E olha só, ele gerou esse quadro onde eu tenho aqui os valores atuais, o cenário que eu criei como principal, que na realidade está mantendo os valores iniciais, né? O cenário mais imóveis, onde eu aumentei o número de imóveis, em vez de 10, botei 12. O do aluguel mais caro, onde eu aumentei aluguel de 1.000 para 1.300. E o de menos despesas, onde eu consegui reduzir minhas despesas mensais de 350 para 270. Todos os cenários estão aqui representados, né? Até eu poderia fazer uma pequena modificação aqui. Eu vou incluir uma linha aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou somar as colunas, né? Para me dar o valor total do ano, né? Então, clicar aqui na autossoma. Então tá aqui, ó. Esse eu tinha, em cada cenário eu tinha também, não tinha, né? Agora estou somando acima, que na realidade esse valor não é significativo, é só uma soma de vários cenários diferentes, né? Com um mês de ocupação, com 2 meses de ocupação. Então, na realidade, nesse caso aqui, não é relevante essa informação. Vou excluir essa linha. Estou somando coisas distintas que não tem muito a ver, né? Agora, esse quadro aqui, eu vou até me mexer um pouquinho. Eu posso dar uma melhorada. Por exemplo, aqui está título células variáveis. Em vez de células variáveis, eu vou chamar simplesmente de variáveis. E aqui nós vimos que o 1 era quantidade de imóveis, então vou substituir essa célula B1 por quantidade de imóveis. Eu vou aumentar a largura aqui dessa célula. O segundo era o valor do aluguel médio, né? Aluguel médio. Esse B3, na realidade, essa linha aqui corresponde às despesas, né? Então, vou colocar despesas. E a quarta linha são o financiamento, correspondem ao financiamento anual. Financiamento. E aqui, as células, aqui da célula resultado, aqui na realidade corresponde aos meses de ocupação, né? Então, vou colocar aqui meses de ocupação. E aí começa aqui com o mês 1, 2, né? Aí eu posso selecionar o primeiro e o segundo. Aí copiar aqui. E até 12 meses, né? Depois até centralizar para ficar melhor um pouquinho, né? Agora, esse cenário de valores atuais e o principal são os mesmos, né? Então eu não preciso ter. Aliás, deixa eu ver uma coisa. Os valores atuais, na realidade, eu não voltei o valor médio, né? Na verdade, eu não tinha voltado. Eu tinha que ter voltado ele para 1.000. Então eu vou voltar ele para 1.000 aqui. Você quer que ele copiou valores? Na realidade, ele vai
Ele não atualizou, porque aqui ele não coloca fórmulas, né? Então, na realidade, esse cenário aqui, por enquanto, eu vou deixar em 1300, mas não é, né? O cenário principal é esse aqui. É esse aqui, que onde tem um aluguel médio era 1000, valor inicial. 10 imóveis para alugar, o cenário, aluguel médio R$ 1000 e despesas 350 e o valor financial 5.000. Esse aqui é o cenário original. Esse aqui seria. Esse aqui é o último cenário que eu trabalhei, mas como eu já tenho todos os meus cenários estão aqui representados, esse aqui está meio que duplicado, além de estar representado numa forma errado. Ou errado não digo, mas ele em valores atuais é o último cenário que ele criou. Então, na verdade, ele não. Eu nem me lembro qual foi o último cenário que ele criou, mas de qualquer maneira. Mas isso para mim não vai ser relevante, porque eu tenho cenários aqui, cada um dos cenários está aqui representados. Então, essa coluna aqui, na realidade, eu vou apagar, porque ela estava mais confundindo que ajudando, né? De qualquer maneira, ela é desnecessária. Então, agora sim, tem o cenário principal, né? O cenário para mais imóveis, para aluguel mais caro e para menos despesas, né? Então, sim, agora sim estaria. Aí eu posso, depois, se eu quiser modificar esteticamente, né? Aí fica uma coisa, eu posso ainda melhorar ainda mais. Mas o que a gente era necessário fazer, nós já fizemos aqui, né? E temos, partimos aqui, nós criamos nossos cenários, né? Com gerenciar o cenário, e os cenários que a gente criou estão aqui. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Pessoal, muito obrigado.